Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Beatriz e seja bem-vindo a esse canal. Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração nesta tarde, amém? Esta mensagem tem como tema o filho de casa. E nós vamos ler a passagem que está escrita lá em Lucas 15. Para quem não conhece, Lucas 15 é considerado o livro das coisas perdidas, tá? Porque fala sobre a dracma perdida e fala sobre o filho pródigo que saiu de sua casa. E nós vamos retratar sobre o filho de casa, não vamos falar sobre o filho pródigo. Porque nessa história fala sobre dois filhos, não fala somente do filho que saiu de casa. Para quem não conhece a história do filho pródigo, ele era um jovem que chegou diante de seu pai e falou que queria a herança dele, porque ele queria viver a vida dele desenfreadamente, como ele quisesse. Ele queria ser livre. Então seu pai, mesmo triste e indignado, deu a ele a sua parte da herança. Bom, para quem não sabe, a herança a gente dá, né? A herança existe para depois que uma pessoa morre. Então, tudo indica que aquele filho, para ele, o pai dele estava morto. Porque para ele tanto importar. Então tá, esse filho saiu de casa, farriou, veio uma crise nessa época e ele perdeu todo o dinheiro e ele começou a passar fome e ele foi cuidar de porcos e enquanto ele cuidava de porcos, ele se satisfazia com a comida dos porcos. E foi quando veio na memória dele que o pai dele era um homem muito justo e bom e que os servos do pai dele comiam muito melhor do que ele estava comendo. E ele, no seu coração, se arrependeu do que ele tinha feito e ele falou: vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão para ele, eu vou pedir para ser servo dele. O que aquele filho queria era somente que o pai dele aceitasse ele como empregado. Ele não estava querendo repor o seu lugar de filho, nada disso. Mas diz que quando ele estava voltando, seu pai o viu de longe e saiu ao seu encontro. O coração daquele pai se alegrou tanto porque aquele filho estava morto. E para ele, porque tinha muito tempo que ele não via aquele filho. E o seu coração se alegrou porque ele viu aquele filho voltando para casa. E quando aquele filho pediu perdão para o pai, aquele pai fez uma festa, matou o melhor bezerro que tinha, vestiu as melhores vestes que ele tinha, colocou no dedo dele anel, sandália em seus pés e fez uma festa. E convidou várias pessoas para participar daquela festa. E nós vamos ler a partir do versículo 29 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim. Assim, antes disso, de ler, aí diz que um dos servos foi falar com o filho mais velho, que sempre esteve com o pai, tá? Esse filho, ele nunca se rebelou, sempre trabalhou junto com o seu pai. E esse servo falou pro filho dele: olha, teu irmão mais novo chegou e teu pai tá fazendo uma festa. Matou o bezerro mais velho, o melhor bezerro, e tá fazendo uma festa. E aquele filho, ele se entristeceu no coração dele, ele ficou muito revoltado com aquilo. E ele chegou falando pro pai dele: olha, pai, eu tô aqui há tanto tempo, o senhor nunca fez uma festa pra mim. E o meu irmão que te abandonou, que virou as costas pro senhor, o senhor tá fazendo uma festa. E olha o que o pai diz. Agora sim, vamos ler o versículo 29. Diz assim: mas respondendo ele disse ao pai: essa parte aqui. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Então por que nós vamos falar sobre o filho mais velho? Porque, querido, muitas das vezes nós somos esses filhos mais velhos.
quando eu tava lendo essa passagem algum tempo atrás, eu fiquei pensando, né? E por um momento eu falei assim, ah, verdade, coitado desse filho mais velho, né, gente? O bichinho trabalhando o tempo todo com o pai dele e tudo mais. E aí o pai dele não fala, ah, festa pra ele, vai fazer festa pro outro. Mas entenda, o pai falou, filho, você está comigo, tudo que eu tenho é teu. Tudo. Se você quiser, meu filho, pode pegar todos os bezerros, matar, fazer o que você quiser, porque tudo que eu tenho é teu. Essa parábola, quando foi dita, era a respeito das pessoas que saíam da igreja e retornavam, o filho pródigo, tá? Deus seria o pai e os filhos seriam pessoas que fazem parte da igreja, são os filhos de Deus, tá? Então, aquele filho pródigo, ele saiu, no caso, se distanciou do seu pai. Bom, não necessariamente igreja, alguma coisa assim, porque você não precisa sair da igreja para você se distanciar de Deus. Então, aquele filho se distanciou do seu pai. Ele virou as costas para o seu pai e decidiu viver a vida dele como ele queria. E o outro filho continuou com o seu pai. Mas os dois filhos cometeram erros. Por quê? O primeiro filho saiu de casa, mudou tudo e foi viver a sua vontade. Mas o segundo filho era um filho amargurado, egoísta e que não sabia usufruir daquilo que Deus, o seu pai, tinha para ele. Querido, tudo que a Bíblia fala de bênçãos nos pertence como filhos de Deus. Tudo que há na terra, no céu, em todos os cantos do universo, nos pertence como filhos de Deus. Se é de Deus, é nosso. Então é isso que Jesus falou através dessa parábola. Aquele pai falou para o filho mais velho, falou assim, olha, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é teu. E quantas vezes, queridos, nós não tomamos posse de coisas que nos pertencem, de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Aí, quando nós vemos o nosso irmão que era desviado e voltou para a igreja, Deus está abençoando, Deus está prosperando, Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida dele, a gente se indigna. Porque como pode um recém-convertido ou uma pessoa que acabou de voltar para a igreja ser tão abençoado e eu não ser abençoado assim? Será que não está faltando uma mudança de postura nossa? Porque aquele filho não vivia como filho, ele vivia como um servo do seu pai. Assim como ele mesmo falou, eu trabalho para o Senhor todos os dias. Não é isso que Deus quer de nós. Não somente isso, claro que a gente tem que servir sim, tem que ajudar na igreja, tem que ajudar as pessoas, servir as pessoas. Mas nós temos que tomar posse do nosso lugar de filho. Tudo que o Pai tem é nosso e nós devemos tomar posse disso para as nossas vidas. E quando nós vemos o nosso irmão voltando para casa, ao invés de nós nos rebelarmos contra o nosso pai, falar assim, ah, você está aceitando ele de volta? Ele matou, ele estuprou, ele fez isso, fez aquilo, e você está aceitando ele de volta? Nós devemos nos alegrar com o nosso pai, porque o nosso irmão voltou. Nós devemos abraçar esse irmão com tanto amor, a ponto dele sentir o Pai realmente, sentir essa parte que existe em nós do Pai. Então, meu amado, que nós possamos viver como filhos amados de Deus e não como escravos de Deus, como servos de Deus, mas que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós, tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele tem para nós. Ele tem prosperidade, Ele tem alegria, Ele tem paz, Ele tem paciência, mansidão, domínio próprio. Ele tem uma vida nova, Ele tem uma família abençoada pra gente, Ele tem filhos abençoados pra gente. Tudo que a Bíblia diz ao nosso respeito, que Jesus tomou na cruz por nós, é nosso por direito. Nós devemos tomar posse disso. Intimidade com Deus. Tem muitos cristãos que têm medo de ser amigo de Deus, ser próximo de Deus. Ele é nosso Pai. Poxa, fico indignada com isso. Pessoas que ficam julgando as outras pessoas porque o modo de relacionamento dele com Deus é diferente do seu. Meu irmão vai te converter, pelo amor de Deus.
As pessoas têm um nível de intimidade diferente. Agora, se você só vê o Senhor, só vê Deus como o seu Senhor, me desculpe, mas a Bíblia diz que nós somos filhos. E filho não trata o seu pai só como o Senhor. Ele tem momentos de intimidade com o seu pai. Momentos que ele abraça o seu pai. Momentos que ele fala, e aí, meu coroa? Isso é ser filho. Deus não é um velho ranzinza, ok? Então, se você tem algo como filho para pedir ao seu pai, não tenha medo, você nem precisa pedir, porque a Bíblia diz que já é nosso. Só fala assim, meu pai, olha, não tem aquilo lá que eu quero? Tô tomando posse, tá bom? Tá bom, meu pai? Vou pegar, tá bom? E o pai vai, tá bom, filho, é seu. Às vezes, se não for bom pra você, aí o pai fala assim, olha, você tem certeza? Não vai ser muito bom pra você não, meu filho, isso aí vai te prejudicar em alguma coisa, ok? Mas, gente, viva como filho de Deus, se alegre com seus irmãos que estão voltando. Para de ser esse crente ranzinza que só vive como servo de Deus e julga quem vive diferente. Te converte, tá? E seja filho de Deus e se alegre com seus irmãos. Amém? Fica com Deus, eu enrolei, mas eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Tome posse do seu lugar, que é filho de Deus. Beijo com Deus, é isso aí, é nóis, para muito tempo.